Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Estamos aqui no Infomoney TV, ao vivo, direto de São Paulo Corporate Towers, em São Paulo. Você já pensou em investir em hotelaria, hotéis, flats, construir um hotel, incorporar ou comprar uma cota de multipropriedade? Então, se tem esse interesse, gosta de investimentos ou pensa nisso, hoje convidamos um dos maiores especialistas do Brasil nessa área, que é o Caio Calfati. Logo vamos falar com ele. Vou me apresentar, eu sou o Ricardo Rosa Reis, escrevi o livro Lucre com Imóveis, que está disponível aqui no Infomoney como um curso, infomoney.com.br cursos. Você vai poder ver nesse curso sobre mercado imobiliário a parte de mercado, a parte de oferta e demanda, o ciclo, que é muito importante, a parte de negócios e oportunidades. Então, caso tenha interesse, entre lá, se informe. Junto com esse curso, você pode também baixar o e-book gratuito Lucre com Imóveis para acompanhar o curso. Então, está à disposição para você. Você acha meus contatos no ricardoreis.me. Lá tem todos os meus contatos, nas redes sociais também. Vai ser um prazer você mandar sugestões, críticas, sugestões de entrevistados e tirar suas dúvidas específicas sobre o curso, tá bom? Será um grande prazer. Hoje tem as novidades dessa última semana, as novidades que saíram em todos os jornais e algumas mídias também. Resumidamente, bem sinteticamente, a última entrevista que fizemos aqui semana passada foi muito boa, teve muita aceitação, foi com o André Zuckerman, da Zuckerman Leilões Imobiliários. Então, quem puder, entre lá no Infomoney para ver essa entrevista. Das novidades, o aluguel residencial está subindo abaixo, de 2018 subiu abaixo da inflação, o que mostra que o mercado teve uma pequena retração nessa área. Também a parte o valor dos imóveis também caiu ano passado, caiu 4%, outro dado importante, agora vem uma retomada depois desses anos todos de super oferta. Há um otimismo cauteloso com os fundos imobiliários, hoje são quase 200 mil investidores já em fundos imobiliários. Um dos fundos que mais rendeu ano passado foi da Max Invest, exatamente de hotelaria, que é o que vamos falar aqui hoje, a parte de hotéis, rendeu 18%. Quem puder, assista também a entrevista do Arthur Vieira de Moraes, que tem o programa Fundos Imobiliários aqui na Infomoney, que entrevistou o Diogo Canteiras, que foi o responsável por desenvolver e hoje gestor desse fundo Max Invest em hotelaria. Então, além disso, também o Arthur tem, além das entrevistas ao vivo sexta-feira, que também estão gravadas no infomoney.com.br, você tem um curso sobre fundos imobiliários, é excelente, do Arthur, é imperdível, e o e-book dele também. Então, quem quer entender um pouco mais de fundos, pode entrar e ver os cursos dele. Mercado imobiliário, entra lá e conhece o nosso curso, vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Também tem uma matéria que saiu no Clube FI. Quem não conhece, o Clube FI é um dos sites que mais tem informações sobre o mercado imobiliário, né? Fundos imobiliários, chama-se FI, resumidamente. E tem uma entrevista minha lá, tem uma matéria sobre o ciclo imobiliário. Muito importante, exatamente pelos assuntos que nós acabamos de falar aqui da retomada. E a expectativa de recuperação do mercado, né? Uma grande, ampliada e profunda sensação do mercado de uma retomada. E os estrangeiros estão voltando. Isso tudo colocado, é com grande prazer que eu apresento o meu amigo, colega de trabalho aqui, Caio Calfati. Muito bem-vindo, Caio. Obrigado pela tua disponibilidade de poder vir. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado. O prazer é meu, uma honra estar aqui com você, amigo de longa data, Ricardo. E parabéns pelo programa. Eu achei essa iniciativa fantástica. É uma forma da gente dialogar, conversar com os investidores, falar sobre as nossas atividades, as atividades específicas de cada área do setor imobiliário. Parabéns. Muito bacana. Muito boa. Legal, Caio. Muito bacana. Obrigado pelo cumprimento. Realmente fez esse trabalho aqui. Te agradece o Infomoney, toda a equipe da Infomoney aí, pelo espaço disponibilizado. Temos trazido pessoas, referências, né? Você é uma pessoa importantíssima para o mercado hoteleiro, tem muito trabalho. Vou apresentar rapidamente aqui, você pode sempre me corrigir aqui, tá, Caio? Mas o Caio tem uma experiência muito grande, ele é vice-presidente do Secov na área de assuntos turísticos, é diretor da Caio Calfati Real Estate Consulting desde 96, e tem já uma longa data na estrada aí. Também é fundador, conselheiro da DIT Brasil,
que é uma das grandes entidades aí representativas do mercado, fundador também, vice-presidente da Lares, que é a Latin American Real Estate Society, vice-presidente do Conselho da São Paulo Convention Visitor Bureau, também uma entidade importante aqui em São Paulo do mercado de turismo, membro da RIGS, que é Royal Institution and Chartered Surveyors, que é inglesa, professor de várias universidades convidado, autor do livro importante, eu até vou colocar aqui, Hotelaria e Desenvolvimento Urbano de São Paulo, 150 anos de história, finalista do Jabuti e vencedor do Prêmio Master Imobiliário. Vou colocar rapidamente na tela aqui, olha a capa que bonita, belo livro, né, Caio? Porque você teve um belo trabalho, não é fácil escrever um livro, a gente sabe muito bem. Além desse livro também, ele é coautor, né, um dos autores desse livro, Comunidades Planejadas, dentre outros atributos do Caio aí, mas vamos direto para a pauta, Caio. Então, parabéns pelo teu currículo, você é uma pessoa realmente que ajuda muito o mercado, inclusive no Secov, grandes trabalhos realizados, né? Fora toda a parte de consultoria, tem toda essa parte tua de associativismo, né? Desenvolveu já um manual de boas práticas, né? De desenvolvimento de hotéis, de condotéis. Então é uma pessoa muito avalizada para falar sobre o mercado. E falando um pouco do mercado, entrando logo no assunto, Caio, o mercado hoteleiro é um mercado muito amplo, né? É um mercado que mexe tanto com a parte do turismo quanto com a parte de real estate. Você passou para nós aqui um slides que fala um pouquinho desse mercado. Consegue pôr na tela para nós lá, Matheus? Boa! Então aqui você dividiu o mercado de hospitalidade em hotéis, real estate e outros. Como que funciona mais ou menos, assim, sendo bem sintético aqui, Caio? Vou deixar disponível isso para quem quiser no nosso site depois, manda um e-mail para nós, a gente disponibiliza, mas você fez um belo trabalho. Como que funciona esse mercado de hotelaria e real estate? O universo é grande, né? Como você pode ver, de hospitalidade. Na verdade, são todos os assuntos relativos à hospitalidade, alguns relacionados com o setor imobiliário, outros com base própria no setor turístico. Certo. Então, aqueles que têm, que são hotéis autênticos, hotéis desenvolvidos com financiamentos, com capital próprio, tá. Nós podemos dividir em hotéis de lazer e hotéis de negócios, certo. E aí suas subdivisões todas. Tá. E dentro dessas subdivisões a gente pode também criar outras divisões do tipo timeshare, clubes de viagem, são relacionadas com hotéis de lazer. A hospitalidade também fala em hospitais, né? Os hospitais precisam da hospitalidade, né? Quer dizer, tem um setor hoteleiro dentro dos hospitais, tá. E também as atividades de saúde, como spas, como residenciais para idosos, como aquilo que nós chamamos de nursing home, que são os flats para recuperação de pós-operados. Sim, fica próximo dos hospitais, geralmente, Isso, exatamente. Os home cares, tudo isso envolve hospitalidade. E no setor imobiliário, que são os imóveis de lazer. Tá. São os imóveis de segunda habitação, de terceira habitação, são as residências de férias, são as multipropriedades, nós vamos falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Tá. E são os residenciais para os estudantes, os residenciais para idosos, todos eles têm hospitalidade. Sim. Todos eles têm o setor hoteleiro, ou de manutenção e comercialização. Então, eles atuam como uma hotelaria completa, tá. Onde tem setor de manutenção serviços, e de vendas, tá. Ou uma hotelaria parcial só de manutenção, nos casos dos flats, nos casos dos residenciais para idosos, residenciais para estudantes, etc. Pô, então é um mercado muito mais amplo do que nós inicialmente imaginamos, né? Que imagina hotelaria, imagina um hotel que a pessoa vai lá passar um final de semana, seja a lazer, final de semana, ou a trabalho aqui em São Paulo, que é um mercado muito grande, né? Então é um mercado muito mais amplo, envolve tanto a parte de estudantes, terceira idade, pessoas se recuperando e também o negócio imobiliário como um todo. E a pessoa que está pensando em investir nesse mercado, Caio, tem a pessoa que quer desenvolver um hotel, né, que é o incorporador, para quem você presta consultorias, né, e também tem a pessoa que quer comprar uma parte, um flat, alguma coisa assim, né.
Como é que funciona essa parte a pessoa está investindo, qual é o resultado que se espera no investimento hoteleiro? Nós temos aqui no Brasil uma característica importante e, infelizmente, não muito saudável. Sim. O ideal seria, como nos principais países do mundo, se poder construir hotéis através de financiamento apropriado para isso. Então, os Estados Unidos, por exemplo, um bom produto hoteleiro realizado com planejamento adequado, metodologia de estudos bem feitas e etc., ele é financiado pelos bancos, desculpe, independentemente de quem seja o tomador. Certo. É evidentemente que tem que ter uma certa... o tomador tem que ser uma empresa que tenha condições de honrar com aquele tem um histórico, crédito para poder entrar num mercado. Mas o que vale realmente para os bancos é o projeto. Sim. Então é o que os americanos chamam de Project Finance. Certo. Tá? Aqui no Brasil, nós não temos esse mercado, essa atividade pelos bancos, nem pelos bancos que atuam com crédito imobiliário, que seria o ideal. Certo. Tá? O ideal seria ter um financiamento hoteleiro dentro da linha de crédito imobiliário. Assim como tem para construir um prédio residencial ou comercial, também por quê? Porque o hotel precisa de uma carência para voltar ao retorno, né? Não é só construir e já sair recebendo e pagando o banco. Exatamente. O importante é ter o investimento e o tempo dos 2, 3, 4 anos para ir e voltar o dinheiro. Basicamente, acho que essa é uma grande falha do mercado que a gente resolveu de outras formas, né, Caio? O mercado, infelizmente, a partir dos anos... No começo havia, né, ali nos anos 60, 70... O BNDES fez muito desses investimentos, BNDES, né? Mas hoje em dia o BNDES ainda faz, ainda existe essa linha de crédito no BNDES. Tá. Mas é muito difícil, não é atraente para quem toma. Sim. E o BNDES não pratica o Project Finance, pratica o Corporate Finance. Eles não olham o projeto, eles olham o tomador. Entendi. As exigências de garantias e tudo mais tornam inviável a obtenção do financiamento pelo BNDES. Alguns bancos setoriais têm tido um pouco mais de sucesso, como é o caso do Banco do Brasil no Centro-Oeste, através do FCO, do Fundo do Centro-Oeste, e do Banco do Nordeste, lá no Nordeste, e do BASA, o Banco da Amazônia, lá na região Norte. Mas também há problemas, a liberação é muito lenta, a aprovação até que é rápida, a liberação um pouco lenta, mesmo tendo boas taxas de juros, mesmo tendo um bom prazo para pagar, um bom prazo de carência. Mas, enfim, esse mercado nós não temos. Infelizmente, não existe uma linha de crédito saudável ou razoável para que o tomador, para que o investidor hoteleiro original invista na hotelaria através de um financiamento adequado. Sim. Isso fez com que o Condotel, que é o hotel construído em condomínio, passasse a ser a solução para a construção de hotéis de negócios no Brasil. Vamos entrar no Condotel. Então, investidores, bancos de investimento e bancos olhem esse setor, um setor muito importante do mercado, que pode render muito dinheiro por muitos anos, né? Para conseguir trazer linhas de crédito ou exteriores ou que mergulham no mercado com especialistas como você, como José Ernesto Marino, que é outro especialista, o Diogo Canteiras, que são talvez as 3 maiores referências no mercado hoteleiro. Até o Marino nós entrevistamos aqui algumas vezes, o Diogo Canteiras foi pelo Arthur. Olhar esse mercado, entender um pouco mais e oferecer linhas de crédito para ajudar a desenvolver os produtos, né, e melhorar muito mais o nosso parque hoteleiro. Aí veio com a solução, né? A solução do mercado achou, então foi o Condotel que estava comentando, né? Caio. Nós até nos propusemos em algumas reuniões com os agentes financeiros, porque uma das dificuldades que os bancos alegam é que cada estudo, cada hotel é apresentado
de uma forma... Não há um padrão. Não há um igual padrão. Project Finance, né? Não há um padrão. Tá. E o manual de melhores práticas para hotéis, de hotéis para investidores pulverizados, que nós desenvolvemos no Secov de São Paulo e lançamos ao mercado há exatos 7 anos. Sim, 7 anos, já passou um ciclo nisso. O manual, eu vou encaminhar também uma cópia para você. O manual, ele indica uma metodologia de estudos de viabilidade que nada mais é que a metodologia mais utilizada pelos bancos, pelos agentes, pelas operadoras hoteleiras e pelas faculdades. Quem entende do mercado usa esse padrão. Então... Quer dizer, não é nenhum segredo, quer dizer, não é nenhuma coisa, não há tanta dificuldade, que é a metodologia do Appraisal Sim. Institute dos Estados Unidos, e que é ensinada em Cornell, por exemplo, ou nas principais escolas de hotelaria do mundo. Certo. E se você perguntar para as redes hoteleiras, eles mesmos praticam essa metodologia. Sim, não tem que reinventar a roda, né, Caio? Não. Segue o padrão do mercado, que é no mundo Isso. inteiro, não tem que inventar nada. Apesar disso, os bancos recebem estudos de viabilidade realizados com outras metodologias e acabam não entendendo. Os analistas dos bancos acabam se perdendo no meio das análises, porque cada hotel é apresentado através de uma metodologia diferente. Certo. Então, a nossa proposta é a de ensinar aos analistas dos bancos. Podemos fazer isso através do Secov, através da minha vice-presidência do Secov. Certo. Essa metodologia. Claro, seguir o padrão, né? Vamos fazer o padrão. E fecha a válvula, ou seja, o estudo entrou no banco por essa metodologia, eles analisam. Não é essa metodologia. Exatamente. Não analisa. O analista já mostra, olha, me traga nesse padrão. Aí quem está desenvolvendo não consegue formatar do jeito que for, tanto faz. Quem está desenvolvendo só falta decidir qual é o padrão. É esse? Eu consigo fazer nesse padrão, não tem problema. Muito bem. Apesar de tudo isso, Ricardo, nesses 10 anos que nós já estamos na vice-presidência do Secov, nós tivemos um grupo de trabalho chamado Fontes de Recursos para Financiamento de Hotéis. E esse grupo de trabalho não vai para frente. Uhum. A gente anda um passo para frente, 2 para trás, um para o lado, mais um para frente, 2 para trás, Sim. E não sai do lugar. Tá. Enfim, esse é um desafio que nós temos. É uma das barreiras de entrada do mercado que, como o mercado, como estava meio parado, não tinha tanta demanda, né? Agora, talvez, com essa nova demanda, de novo crescimento, talvez a coisa ande mais passos para frente aí, né, Caio? Pois é. Enfim, nós não desistimos, nós vamos continuar nessa batida de tentar achar uma solução para que o financiamento de hotéis seja viabilizado no Brasil, mas apesar disso, enquanto não viabiliza, vai se construindo o condotel. O plano B, então, o que é um condotel? Como é que funciona isso? O condotel nada mais é que a evolução do velho flat. Certo. O flat surgiu no mercado final dos anos 70, na verdade como uma solução de moradia. Quer dividir um prédio em vários apartamentos e cada um comprar o seu flat, seja para morar ou para investir. Né? Na verdade, ele era uma solução de moradia, ele não tinha sido pensado inicialmente. Você vê isso pelas propagandas originais dos flats. Sim, teve muito nos jardins aqui. Era para se morar, era um lugar, as reportagens nos jornais da época. Sim. Foi uma quebra de paradigma na época, que se queria morar com alto padrão. Uhum. Para quem quisesse morar em alto padrão, tinha que comprar um apartamento grande. Certo. E daí mudou Mas aí um pouco o casal sem filhos, o casal idoso, o rapaz solteiro, enfim. Recém-separado, uma situação transitória da vida, ou final que seja, mas decidindo morar num lugar bem localizado, bom padrão, né? Isso, com serviços hoteleiros. Com serviços hoteleiros, Com serviços hoteleiros. E essa foi a diferenciante. Então, aí foi a quebra de paradigma, você morar num apartamento pequeno de alto padrão. Certo. Mas com serviços hoteleiros que na época, a questão
dos trabalhos domésticos já estava começando a ficar preocupante e tal. Sim, a limpeza, a lavagem de roupa, Isso. comida, alimentação, tudo isso já teria, a pessoa teria solução no seu condotel, né? Num segundo momento, os investidores que compraram esses apartamentos para investir, não para morar, Certo. se reuniram em pool de locação e criaram o pool. E aí o flat passou a vender diárias hoteleiras também. Interessante. Para esses... No segundo momento, então, virou um investimento. No começo o segundo era uma moradia. momento foi logo em seguida. Logo em seguida, tá. Foi logo em seguida. Mas não foi a ideia original ser um hotel. Tá. Não nasceu como um investimento hoteleiro, nasceu como serviços, né? Isso. Um residencial com serviços, tá. Isso. Houve aquele ciclo, né, de desenvolvimento, houve uma super oferta, parou-se de se construir, já em meados dos anos 80. Tá. Gafisa fez muita coisa naquela época. Sim, ótimos. Aqui em São Paulo, no Rio, ótimos empreendimentos, maravilhosos. Exatamente. E esse mercado somente começou a existir de novo depois da estabilização econômica com o Plano Real. Então, em 94, começou o segundo ciclo de flats. Tá. Quando ele já veio em dois modelos. Um modelo idêntico ao anterior. Sim. Os apartamentos maiores, que tanto serviam a morador como a hóspede. Sim. E os hóspedes eram os apartamentos de investidores reunidos num pool de locação. Tá. Tá? Isso gerou muito problema. O convívio entre morador e investidor no mesmo ambiente, depois com 10 anos de vida, o prédio passava a precisar de intervenções maiores, maior gasto, o condomínio era alto para quem morava, enfim, havia misturou dois interesses um pouco diversos, né? Isso. Um do investidor, querendo uma propriedade sempre nova, e outro do morador, um condomínio um pouco mais baixo, Isso. né? Tá. Para resolver esse problema, surgiram os produtos segmentados. Então, aos investidores surgiram os condotéis, que eram flats 100% no pool de locação. Sim. E aos moradores, os residenciais com serviços, mas não se vendia diário. Melhor isso, né, Caio? Melhor isso. Tá. Isso começou a surgir nesse segundo ciclo, que durou até 2002, 2003. E aí houve de novo uma super oferta. Sim. E esse segundo ciclo, eu acho que se notabilizou por isso, pela descoberta do condotel. Sim. Ficou público, né? Uma coisa ficou... O Brasil inteiro teve... Nós entramos nesse mercado de hotelaria nessa época, nessa segunda parte, mas isso é outra história que conta um pouquinho mais. Pode continuar. Daí veio a segunda super oferta, que sempre se repete no ciclo imobiliário, a demanda alta sem oferta, atende-se a demanda e depois sobra. Isso é comum em todos os mercados, não só de flats, galpões, escritórios, seja o que for. Então sempre tenha conhecimento sobre o mercado, porque se repete, né? Aproveita as oportunidades. Aí veio a segunda fase. Veio essa segunda fase, e quando essa segunda fase acabou, São Paulo tinha, por exemplo, a cidade de São Paulo tinha 44 mil quartos de hotel. Tá. Sendo que 8 anos antes tinha 11 mil quartos de hotel. Quadruplicou a oferta hoteleira de São Paulo. Todo mundo saiu perdendo. A diária hoteleira caiu 70%. Sim. Ficou abaixo da viabilidade, já não dava nem lucro, tinha que se manter o hotel até sem renovar um tempo para poder. Certo. E a taxa de ocupação em São Paulo em 2003, por exemplo, foi 25%. Meu Deus, 33, 34 é o equilíbrio, né? Abaixo disso do padrão. Depende do padrão do hotel. Tá. Padrão mais alto, hotel econômico, o break-even é mais alto. Mais alto, tá. Né? O hotel de maior padrão, o ponto de equilíbrio pode descer até 25% às vezes. Certo. Tá? Mas então, com esse fenômeno, ninguém mais queria ouvir falar em condotel, em flat, o mercado acabou, aquele ciclo se encerrou logo no comecinho do governo Lula,
E começou o terceiro ciclo a partir, vamos dizer, do anúncio de que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo. Sim. Nesse momento, já haviam passado alguns anos daquele segundo ciclo, que várias cidades do país estavam com superoferta, lá em 2003, e foram anunciadas as 12 cidades sedes, um absurdo, mas é o que o Brasil... Não precisaria tudo isso, né? Mas quiseram promover o Brasil todo, né? Outros interesses talvez aí no meio também. E boa parte dessas 12 cidades sedes não tinham o parque hoteleiro adequado, nem em quantidade, muito menos em qualidade, para atender a Copa do Mundo. Que é um evento pontual, né? Depois disso, volta a cidade na sua demanda normal, né? Então, quando a gente se deu conta, por exemplo, o Rio de Janeiro, antes da Copa, tinha 22 mil quartos de hotéis de má qualidade. Sim, meio antigos, né? De má qualidade. Preço muito alto, era um preço mal altíssimo, tinha pouca oferta perto da demanda e mal conservados. E caros. Sim, eram caros e não eram tão bons, né? Pois é, caros por causa do endereço, né? Sim. E a partir daí começou um movimento grande para se construir hotéis nas cidades sedes, uma vez que havia exigência da própria FIFA de qualidade e quantidade. Sim. Né? Em termos de qualidade e quantidade de quartos de hotel. O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje tem 62 mil quartos de hotéis. Então também triplicou. Né? Triplicou. E o que é pior é que o Rio de Janeiro vive a tempestade perfeita, né? Quer dizer, não só a Lava Jato, por exemplo, interferiu demais, porque a Petrobras era o principal cliente, deu uma derrubada, era o principal cliente do... Que a locomotiva do Rio era óleo e gás e turismo, né? Isso. Aí a criminalidade também atingiu o turismo. Isso. Aí você toca num ponto que eu acho bacana, Caio, porque o que aconteceu, como você está dizendo? São ondas, né? Ondas de falta de hotéis, aí faz um monte, faz mais do que precisa, aí passa um grande tempo traumatizado o mercado sem pensar em investimento, né? E aí entra o Hotel Invest, que foi o fundo imobiliário que aproveitou disso, né? Vocês especialistas do mercado, né? Podem ver quando já passou um pouco, quem investe e perdeu dinheiro, ou quem está de fora e vendo que não foi um bom negócio, para quem investiu, fica um tempo sem pensar nisso. Mas quem está vendo a demanda voltando, como o Hotel Invest, vai lá, comprou centenas de apartamentos a preço 1/3 do que valia no mercado normal, do que deveria valer, e depois foi um dos fundos imobiliários que mais rendeu durante muitos anos, porque eles compraram muito barato, já com renda, que estavam prontos os imóveis, e conseguiam vender no mercado muito melhor, alcançando um grande lucro durante muitos anos. Então, você pode entrar sempre, nós estamos, nossa audiência aqui são de investidores e investidoras, né? Então, é uma maneira de você entrar no mercado, é entrar na hora que está sobrando o imóvel. O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje talvez fosse uma hora boa de entrar comprando, porque já passou um certo tempo da Olimpíada e da Copa, né? O mercado está hoje em uma crise muito grande por causa da segurança, mas que uma hora vai se resolver, como já aconteceu no passado. Em 90, eu lembro que a gente foi comprar com a minha esposa no Rio um apartamento lá, custava, sei lá, 150 mil. Aí na Copa estava quase 500 mil o mesmo apartamento, quer dizer, subiu demais. Aí a hora que chegaram os novos, baixou de novo. Então, é um mercado para quem está investindo que pode saber a hora de entrar e a hora de sair. Hoje o Rio é um mercado talvez está muito barato, está todo mundo falando, o Rio vai demorar, tal, mas se fosse uma hora de entrar lá, como outros mercados do Brasil também, né? Concordo plenamente. Inclusive com a oportunidade para o Rio de Janeiro. Concordo. Acho que agora é hora. Agora é hora, né? Tá todo mundo fugindo, entra lá que agora, daqui 2, 3 anos, pode ser que o turismo, que é uma cidade maravilhosa, né? Houve uma boa notícia política, né, em relação a este novo governador. Isso vai fazer com que os investidores retomem a confiança, com que a segurança talvez aumente lá no Rio de Janeiro. Essa questão da segurança é muito séria lá no Rio, sim, né? isso aí nada. Mas não é nova, né? Sim. Não é nova, é que piorou. Agravou bastante, né? É que piorou. Mas está sobrando hotel lá. Está sobrando. Tem vários. 9 hotéis foram fechados no Rio de Janeiro, a maioria deles novos. Fechados. Belo Horizonte também teve uma super oferta, mas daí você está falando do condotel. E o condotel é a maneira de financiar. Quanto custa um condotel?
quero entrar nesse mercado. Um condotel, ele pode custar alguma coisa, dependendo da cidade, dependendo do padrão, algo dos hotéis econômicos, de padrão econômico, algo em torno entre 200 e 300 mil reais, um apartamento de 20 metros quadrados, por exemplo. Tá. E se espera quanto de decorado? Decorado já. Decorado. Num prédio pronto já ou prédio em construção ainda? Preço de lançamento, e depois do prédio pronto, aí o preço vai variando em função do seu desempenho, né? No lançamento, Caio, você consegue financiar como um mercado residencial? Você dá uma entrada e parcela? Ou como é que funciona esse investimento? O lançamento normalmente é feito por incorporadoras, normalmente as próprias incorporadoras, tanto as tradicionais quanto as locais, né? Tá. Tem muita gente fazendo no Brasil inteiro condotel, e tem muito no pipeline ainda. Sim. E, aliás, essa é uma característica desse mercado. Nos últimos 10 anos, as redes hoteleiras começaram a se interessar pelas cidades secundárias e terciárias do país, que receberam parques empresariais, parques industriais, são regiões portuárias, por exemplo, são regiões de extração de minérios, petróleo, enfim, que, havendo empresa, pode haver hospedagem. Então, para você ter um hotel para ir bem, você tem que ter algum tipo de investimento, ou seja, em fábricas, indústrias, logística, aí precisa de um hotel. É Sim, lá que faz sentido o hotel. A indústria e os serviços talvez sejam para os hotéis de negócios, para o interior do Brasil, as maiores motivações de se construir hotéis. E esses hotéis, na maioria dos casos, são condotéis, são incorporadoras locais que desenvolvem condotéis, vão buscar uma rede hoteleira, uma operadora hoteleira, uma bandeira conhecida, para desenvolver o lançamento e sair a público vendendo. Certo. Nesse mercado, voltando um pouquinho na história, eu estava falando da Copa do Mundo. Pouco antes da Copa, em 2012, nós montamos, aliás, desde 2010, um grupo de trabalho no Secov, na nossa vice-presidência, para desenvolver um manual de melhores práticas para hotéis de investidores imobiliários pulverizados. Certo, exatamente isso que nós vamos falar aqui agora, né? Investimento em condotel, né? Isso. Como que você estrutura isso para pôr no mercado, é isso que está dizendo, tá? Qual foi o motivo? O motivo foi que nós antevemos, esse grupo de trabalho que foi montado, anteviu, um novo ciclo, o terceiro ciclo de desenvolvimento de hotéis. Certo. E com essa previsão, a gente ficou muito preocupado em evitar que acontecesse a superoferta que houve no segundo ciclo. Sim. Especialmente aqui em São Paulo. Uhum. Ou evitar ou minimizar. Nós fizemos um manual aconselhador. Na verdade, como qualquer manual de melhores práticas que a gente desenvolve no Secov, o Secov não é um órgão regulador, ele é um órgão que indica as melhores práticas e espera que o mercado se autorregule através desses aconselhamentos. E foi assim. Em fevereiro de 2012, nós lançamos esse manual, que inclusive aponta todo o roteiro ideal para se construir e produzir o condotel da melhor forma, indicando inclusive a metodologia de estudos de viabilidade que a gente comentou agora. Meio que passou a padronização de como... Esse manual é para o incorporador, né? O incorporador poder... Estou pensando em fazer um hotel, né? Então ele vai no manual, pega toda a base lá de conhecimento, inclusive a análise de viabilidade que vocês padronizaram lá, para a pessoa não correr riscos desnecessários
ou não ter falta de um conhecimento básico, que em conhecendo esse manual, ele consegue melhorar bastante o seu alinhamento para o resultado que esperado, né, Caio? Perfeito. E mais do que isso, esse manual passou a ser o maior download do site do Secov. Olha aí, né? Interesse do mercado nisso. 25 mil downloads, algo do gênero, desse gênero. Uhum. Mas ele não era regulador. Sim. Então, houve excessos, apesar do manual. Sim, é normal. O mercado, a lei da oferta e da demanda, ninguém segura, né? Não há regulagem para isso, né? Difícil. Pois é. Tá. Mas, de certa forma, a história acabou nos ajudando um pouco. Porque a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, acabou intervindo nesse mercado. Certo. No final de 2013, com aquele excesso de lançamentos, todos juntos, especialmente no Rio de Janeiro, tá. Que o Rio de Janeiro também já sabia que a Olimpíada ia para lá. Aí venderam como se fosse um grande negócio e veio muita oferta novamente, né? Houve um ou outro empreendimento construído e vendido, lançado de forma irregular. Certo. Isso fez com que houvesse a denúncia, e havendo a denúncia, a CVM é obrigada a intervir. Que é a polícia do mercado, né? A polícia foi lá ajudar a regular esse mercado. Então, isso ocorreu em dezembro de 2013. Durante 5 anos, até final do ano passado, nós montamos também um grupo de trabalho no Secov e desenvolvemos um diálogo permanente com a CVM. CVM já no momento inicial adotou o nosso manual. Certo. Bom, como né? Referência. Excelente. E depois nós viemos tratando vários pontos. Vários pontos que culminaram na publicação da instrução 602 da CVM, certo. Que foi publicada em final de agosto do ano passado, com as regras básicas para se construir e se vender e se operar condotécio. Sim. Tá? A gente está mexendo com o dinheiro público, né? Então a CVM fica preocupada, né, de ajudar as pessoas, proteger um pouco as pessoas que estão comprando, que tem uma regulagem mínima, que a pessoa que está vendendo respeite quem está comprando, né? Isso, de certa forma, ajudou a gente, Ricardo, Secov, porque fez aquilo que nós não fazemos, que é a regulação. Sim, aquilo que vocês deram sugestão, a CVM aceitou a sugestão e vocês ajudaram a coordenar isso, afinar isso por uma instrução depois. Isso. Então, cada lançamento que é feito de condotéis, a incorporadora é obrigada a publicar no site do empreendimento o estudo de viabilidade, que já passou por eles. Certo. Pela CVM. Tá. Todos os contratos, toda a propaganda, um documento de análise de risco, como qualquer valor mobiliário. Sim, uma transparência para o comprador. O que está acontecendo? O que está de fato aí? Quem assinou o estudo de viabilidade, né? E isso faz com que o investidor, olhando o site do empreendimento, possa até tomar decisão. Sim, ajuda muito. Então, investidores, observem bem o que o Caio está dizendo aqui, né, Caio? Quer dizer, você vai comprar um condotel, se informe, né? Não vá só no plantão olhar, pegue as informações básicas, entre lá no site e pegue toda essa monte de informações para poder tomar uma decisão melhor, né? E estabeleceu responsabilidade. Então, a incorporadora, por exemplo, é responsável não só pela própria incorporação, prazo, qualidade de construção e tudo mais, como pelos estudos de viabilidade, porque foi ela que contratou. Certo. O estudo de viabilidade, ele tem duração de 1 ano, a partir da data da publicação do estudo. O Marino comentou com isso. Enquanto não fica pronto o empreendimento, todo ano ele tem que revisar, porque o mercado vai mudando, então ele tem que atualizar esse estudo de viabilidade para que fique... Exatamente. Você imagina, então, isso foi uma discussão antiga que a gente tinha, inclusive com alguns atores aí do mercado. Se o estudo feito no Rio de Janeiro, antes da Lava Jato, sim, o Rio de Janeiro com 22 mil quartos de hotel, a Copa do Mundo vem aí, a Olimpíada vem aí,
o estudo era maravilhoso. Cada ano que passa tem que ser ajustado, porque foi chegando muita oferta que não tinha, os preços da diária mudam, né? A ocupação, a hotelaria tem essa fator complicador, você não tem um índice só, né? Você tem que sempre ajustar a diária média com a ocupação. Exatamente. É um trabalho meio artístico ali, né? Tem que ter talento, experiência para ajustar. Se põe uma diária muito alta, não vende nada, não resolve. Põe uma diária muito baixa e enche o hotel 100%, você vai gastar o hotel, não vai ganhar dinheiro. Então, o ajuste dessa diária média com a ocupação que você vai conseguir tirar realmente o melhor do teu hotel. Exatamente. Né? Enfim, hoje em dia, então, essa instrução já está publicada, todos os empreendimentos condohoteleiros são obrigados a passar por registro de oferta na CVM, porque até a instrução ter saído, era dispensa de registro. Certo. Agora nós pedimos registro. Ah, mudou. Mudou. Com isso, a CVM cobra emolumentos, né, para fazer essa análise e para fazer a liberação. E esse é o mercado que a gente vai ter aqui para frente. Um cenário promissor para as cidades médias e pequenas. Certo. Um cenário ainda não tão bom para as grandes cidades, com exceção de São Paulo, que não recebeu o novo parque hoteleiro para essa Copa. Porque foi tão grande a crise lá, tão grande, que ficaram anos sem nenhum projeto sendo aprovado da hotelaria em São Paulo. Uma coisa impressionante. De 2002 para cá, São Paulo deve ter recebido 1.500 unidades hoteleiras só. Sim, imagina, das 44 mil que você falou, dá um mínimo ali, né? Então, São Paulo, inclusive pelo novo plano diretor da cidade, que incentiva um pouco a construção de hotéis indiretamente, São Paulo vai receber novos hotéis, sim, especialmente ao longo das grandes avenidas. Mas já está precisando também, né, Caio? Os preços já estão subindo rapidamente aí, né? Dá para o desempenho dos hotéis, apesar da crise, não foi tão ruim e agora já melhora. Depois da crise, depois da eleição, os números da hotelaria de São Paulo estão melhores. Principalmente por causa dos eventos. Sim, que é o trabalho que muito bem feito pelo São Paulo Convention Bureau. Do qual você também também honrosamente faz parte. É uma entidade que atua brilhantemente. É impressionante a eficiência dessa entidade. Então, esse é o mercado de condotéis. Então, você contou, ano passado teve essa grande diferença no mercado, que foi essa instrução da CVM, que atua no condotéis, né? No resumo do que se falou aqui, a primeira onda foi das grandes cidades, das grandes redes, e agora, recentemente, elas estão indo já para as cidades secundárias e terciárias, com os condotéis. Aí, além do condotéis, tudo que você comentou, né, Caio? Ano passado também uma outra instrução, um outro trabalho em grupo que vocês tiveram no Secov, com gente muito capacidade, entidades das mais variadas do mercado do turismo. Vocês desenvolveram também a parte de multipropriedades, né? E conseguiram aprovar uma legislação da multipropriedade. Pode explicar um pouquinho para nós o que quer dizer a multipropriedade? A gente confunde um pouco o time sharing com a multipropriedade, né? Quer dizer, não é o condotel mais, então vamos mudar de assunto agora, vamos pegar um outro assunto, que é o assunto que vocês aprovaram uma outra instrução, uma outra legislação. Comente um pouquinho conosco essa nova legislação. Se a gente lembrar aquela matriz que a gente apresentou lá no começo, sim, a gente lembra agora dos setores de residenciais ligados ao real estate. Vou colocar residenciais com serviços do real estate, a parte de baixo. O Matheus pode colocar na tela para nós lá, Matheus, daqui a pouquinho? Isso, a parte de baixo ali. Então a gente falou do hotel, até agora a gente está falando do hotel. Agora vamos falar do real estate aqui. Para a parte de baixo da tabela. Certo. Que é residenciais com serviços. Aí nós temos lá o flat, sim, que é a parte hotel, tem residenciais para estudantes, residenciais para idosos, que também são produtos de vanguarda aqui no Brasil. Depois tem a parte hospitalar e aí vem as residências de férias. Certo, vamos falar especificamente disso agora. Tá. O condo resort, as multipropriedades e locação por temporada. Multipropriedade, o que é a multipropriedade? Eu quis mostrar essa tabela para mostrar que a multipropriedade é um produto imobiliário. Certo. Enquanto o timeshare é um produto turístico, hoteleiro. Tá. O timeshare nada mais é que a venda de diária antecipada.
Certo. Quem compra uma semana por ano durante 20 anos num determinado resort, na verdade está comprando diárias hoteleiras de forma antecipada. É um direito de uso, não é uma propriedade com uma matrícula, registro em cartório, né? Está comprando um direito de uso durante um período de tempo e também do ano. Isso. E é regulamentada aqui no Brasil na Lei Geral do Turismo. Tá? Que é a lei que regulamenta todas as atividades ligadas ao turismo, inclusive hoteleiras. A multipropriedade é um produto imobiliário, uma incorporação imobiliária como qualquer outra, de um produto residencial. Tá? É uma outra figura, né? A diferença de uma multipropriedade e de um apartamento de férias é que a multipropriedade ela é vendida em frações. Então são múltiplos proprietários que são donos daquela unidade. Tá. E cada um tem, pela regra de uso estabelecida previamente, o direito de usar naquele período que foi estabelecido quando ele comprou. Por exemplo, um determinado empreendimento vende casas de 2, 3 dormitórios a 10 proprietários. Tá. Ou vamos fazer uma conta melhor, a 13 proprietários. Certo. Então, cada um tem o direito de uso de 4 semanas por ano. 4 vezes 13 dá 52 semanas do ano. Do ano. Tá? 4 semanas. Aí a gente estabelece previamente que seria uma na alta temporada, uma na média temporada e 2 na baixa temporada. Sim. Né? E também estabelece que a de alta temporada e a de média temporada vai trocando. Vai fazendo rodízio. Sim. Você fica com o Natal esse ano, o ano que vem fico eu com o Natal, outro ano você fica com o Carnaval. As assim grandes datas há um rodízio, né? Isso. Claro, para ficar justo com todo mundo. E nas datas de baixa temporada são datas fixas, semanas fixas. Tá. Com isso, todos usam aquela mesma unidade. Sim. Isso resolve uma série de, não só de problemas, como também ajuda esses compradores, inclusive, a realizar o seu sonho. Por quê? Porque o imóvel de segunda habitação é pouco utilizado. É difícil você vai usar a tua casa da praia mais de um mês por ano, né? É difícil. Você paga o ano inteiro, tem um grande investimento parado lá, fixo, manutenção é complicada, né? A parte de segurança também. Aí com isso você resolve uma série de problemas. Está ajudando muito a solução do problema de como tirar férias num lugar num custo muito mais acessível, né? Isso. E esse custo é baixo em todos os aspectos. Ele paga menos porque ele está comprando uma fração. Uma parte de uma fração muito menor. E a manutenção também é proporcional à quantidade de semanas que ele paga um ano de condomínio, vamos dizer. Né? Um ano, paga 4 semanas, ou 4 semanas de condomínio das 52 semanas. Isso. Ele está pagando muito, 1/13 do custo de operação desse empreendimento. Então tudo é proporcional. E tem serviços hoteleiros. Então ele não precisa se preocupar com manutenção também. Sim, vão descansar realmente, não tem que ir lá cuidar porque a pessoa chega na praia, tem que cuidar de toda uma manutenção, que, né, ou ficar indo durante o ano, a gente conhece bem isso. E tem pelo menos no mínimo duas outras motivações. Uma motivação de aspecto aspiracional. O camarada, por exemplo, de uma classe B-, que pode comprar um apartamento ou uma casa B+. Ficou acessível para ele uma coisa que era inacessível até então. É isso aí. E a segunda motivação é o intercâmbio. Aquelas intercambiadoras que têm milhares de resorts pelo mundo, elas também entram em multipropriedade. As grandes redes desse tipo de negócio. Por exemplo, a RCI, a Interval. Sim. Então, RCI e Interval, que são as duas das maiores, né? São as duas maiores do mundo. Então, o camarada pode comprar uma cota nesse empreendimento e utilizar uma semana no empreendimento dele e trocar uma semana por empreendimentos na Suíça, na França, nos Estados Unidos. Sim. Então, são esses motivos todos, não é só um motivo. Né? Tem então, várias vantagens aí possíveis, né? A nossa empresa ela faz um levantamento anual desse tipo de empreendimento e agora o próximo vai ser divulgado em 18 de março, num evento no Secov,
quando nós lançaremos o Manual de Melhores Práticas para Multipropriedades. Mais um manual sendo lançado. Quando lançar, vem aqui nos quase trazer as novidades para pronto. nós aqui, especificamente aí desse mercado, né, Caio? Isso. E esse levantamento dá conta, Ricardo, que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, não existia nenhum empreendimento com essa característica no Brasil. Nada, 5 anos atrás. E foram os 5 piores anos da história do mercado imobiliário. Foram. Dos 5, talvez, não, dos 4. Dos piores, Quem é um pouco mais cabelo branco como nós aqui já viu coisas piores no passado também. A década perdida nos anos 80, enfim. Mas foram muito ruins esses anos. Agora, não só pela queda de demanda, não só pela queda de preços, como também pelo distrato. Isso foi novidade. Isso realmente matou. Acabou atrapalhando demais. As grandes construtoras aí sofreram demais. E nesse período que se vendeu muito pouco no mercado imobiliário, o pouco que se vendeu, muito se devolveu. Sim, quase metade era devolvido, 1/3 fácil. Algumas metades, tinha que devolver todo ano. Na multipropriedade, isso não aconteceu, pelo contrário. Se vendeu cada vez mais. Foi um ponto fora da curva. Havia uma demanda enorme, reprimida, apareceu esse produto há 5 anos. Hoje, como você comentou, são quase 80 propriedades, né? 1/3 prontas, 1/3 em construção, 1/3 em estudo, atendendo esse mercado que hoje no Brasil ainda é muito pequeno, né, Caio? Você comentou, nos Estados Unidos são 1.500 unidades lá já desse tipo de produto, né? A maioria na Flórida, né? Isso. E agora com esse registro, essa ratificação e a segurança de ter uma legislação que proteja o incorporador e o comprador, né? Pode crescer muito mais esse mercado aqui no Brasil, que tem uma grande demanda para resorts, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, né? Isso. Há 5 anos eu fui procurado por um grupo que estava começando a desenvolver multipropriedade em Goiás. Certo. Caldas Novas. Tá. Foi a terra que foi o destino onde tudo começou. Depois foi para Olímpia, depois foi para Gramado e hoje está espalhado em 14 estados, quase 40 cidades do país. Esse grupo veio para mim, e nós montamos um grupo de trabalho lá no Secov para desenvolver um projeto de lei que desse um arcabouço jurídico para desenvolver multipropriedade de uma forma mais segura, né? Plena, Sim. Saudável, equilibrada, enfim. E esse projeto de lei virou hoje uma lei. Isso foi promulgado no dia 18 de dezembro, foi sancionado pelo presidente no dia 18 de dezembro do ano passado, a lei de multipropriedade, a lei 13.777/2018, que foi o texto, cujo texto foi inteiramente desenvolvido no nosso grupo lá do Secov. Está de parabéns esse grupo, vamos querer escutar um pouco mais. Hoje tivemos um problema técnico aqui, atrasou um pouquinho o nosso começo da entrevista. Nós estamos tendo que finalizar um pouco antes do que te imaginava aqui, Caio. Vamos deixar esse assunto para quando você estiver lançando esse manual, para que você venha aqui falar especificamente sobre isso. E concluindo aqui a nossa entrevista de hoje, queria que você comentasse só um pouco, Caio, de tudo que nós falamos aqui, né, o resumo de tudo aqui, o que você deixaria, uma informação para o nosso investidor aqui, que você acha que é o lembrete da nossa entrevista de hoje? Eu acho que nós temos que confiar na evolução do nosso mercado imobiliário em geral, especificamente no mercado turístico. Quando a gente vê grupos estrangeiros que estão investindo aqui no Brasil, por exemplo, grupos franceses e chineses no projeto da cidade de Matarazzo, lá onde era o Hospital Matarazzo. Certo. O Hotel Rosewood. Esse hotel aqui perto do Palácio Panambi, que é operado por uma empresa alemã e um fundo estrangeiro. Os brasileiros também precisam fazer isso, sabe? Então os estrangeiros estão acreditando novamente, né? Está havendo uma nova onda de confiança dos estrangeiros. Nós brasileiros ainda estamos um pouco mais receosos. Você está recomendando que os brasileiros também entrem no mercado.
Isso. Norte, Nordeste, os projetos estão sendo desengavetados no Nordeste, no litoral nordestino inteiro. Tá. Muitos projetos engavetados antes do estouro da bolha de 2008. Olha só, está aí há 10 anos esperando na gaveta o projeto, lá. Agora está começando a sair. Está começando a sair. Cara, agradeço imensamente o teu tempo, parabéns pelo teu conhecimento e relacionamento, né? Tantas as câmeras que você trabalha, todos os grupos que você ajudou a desenvolver desde o começo, como foi a DIT, né? A Lares que está lá e tantos outros, né? O Secov mesmo. O meu recado para você, investidor e investidora, é o mesmo de sempre. A minha frase, que é o resumo do livro, os negócios e as pessoas vêm e vão, mas os imóveis ficam. E se bem administrados, com grande renda e patrimônio, gerando renda e patrimônio por gerações. Então o mercado imobiliário é um mercado de investimentos, aproveitar todo o conhecimento e experiência da parte hoteleira aí, tem muita coisa para ser feita, né, Caio? Então, quer deixar o teu site da tua consultora aqui, Caio? O meu site é www.caiocalfá.com. caiocalfá.com. O meu é ricardoreis.me. Procure nós para tirar dúvidas aqui, mande suas sugestões. Muito obrigado pela sua atenção e estaremos aqui na próxima segunda-feira com um novo convidado. Nossos agradecimentos profundos aqui ao Caio. Parabéns, Caio. Muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado, aqui. É um prazer estar aqui. Obrigado, esperamos você aqui com o manual, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado. Trazendo em mãos para você. Isso mesmo, aí passa para todo mundo aqui. Uma boa semana a todos e voltamos segunda-feira que vem. Até logo.